Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reverendo amigo Padre Edivaldo dos Santos, a quem eu tenho uma admiração e uma estima muito grande pela sua capacidade extraordinária de evangelizar e de fazer amigos, a quem eu quero estender os meus cumprimentos às autoridades constituídas que aqui se fazem presentes nesta noite, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Simões, a quem cumprimento as demais autoridades deste município. Quero ainda abraçar com viva alegria todos os devotos e devotas de São Simão, padroeiro, patrono e protetor dos simoenses. Queridos visitantes que aqui se encontram reunidos nesta noite. Hoje, dia 19 de outubro, os simoenses estão iniciando um grande retiro espiritual que vai se prolongar por 10 dias, onde todos os dias teremos a oportunidade de nos encontrarmos com aquele que nos procura. E aquele que nos procura, mais cedo ou mais tarde, nos encontra. Mesmo que nós não queiramos encontrá-lo. Mas o encontro com Cristo se torna inevitável. E esse encontro com Cristo pode acontecer, e de fato acontece, quando nós acolhemos a proclamação da palavra, quando nós participamos e deixamos que Deus participe da nossa vida através da comunhão sacramental. Nestes dias, além de nos encontrarmos com Cristo e Cristo conosco, teremos a oportunidade de nos encontrar com os irmãos, com as irmãs, com os amigos, com os vizinhos, com os devotos e devotas de São Simão, em torno da celebração da palavra e da Eucaristia. Quero, nesta noite jubilar, parabenizar todos os simoenses que, além de celebrar a festa de seu padroeiro, também se alegra com júbilo pelos 200 anos da história cívica do estado do Piauí. O Piauí hoje comemora 200 anos, desde o ano de 1822 até 19 de outubro de 2022. Portanto, são 200 anos de história, de vida deste estado tão querido que é o estado do Piauí. Nesta solene liturgia, nós escutamos atentamente 3 leituras. E eu acredito, ou gostaria de acreditar, que aqueles que aqui se fazem presentes tenham abstraído, tenham guardado na lembrança os textos bíblicos que foram lidos nesta solene liturgia. 3 textos foram lidos hoje, não sei se você se lembra, mas se não se lembra, não se preocupe, vamos recordar um pouquinho. A primeira leitura foi de uma carta aos Efésios, no início dessa carta, no capítulo 3. Depois nós cantamos um salmo que é de um trecho do livro do profeta Isaías, com alegria bebereis do manancial da salvação.
E em seguida, nós lemos um trecho do Evangelho de São Lucas, no capítulo 12. Essas leituras trazem um tema específico. Eu sei que vocês escolheram um tema para a festa de São Simão. Não sei se vocês se lembram, mas eu escutei esse tema 2 vezes. No início, no comentário inicial, depois eu perguntei ao Padre Edivaldo. Com São Simão, caminhamos unidos na missão. Acredito que é esse o tema, não é? É esse aí que está no livrinho? Com São Simão, caminhamos unidos na missão. Pois bem, além desse tema que foi escolhido pelo Padre Edivaldo e pelo Conselho de Pastoral, junto às pastorais e à comunidade, existe um tema na liturgia de hoje. E o tema da liturgia de hoje é a responsabilidade. É o tema central que permeia tanto a primeira leitura quanto o Evangelho. Responsabilidade. Tem um livro de Antoine Saint-Exupéry, que ele é o autor de um livro chamado Pequeno Príncipe. E eu acredito que a grande maioria das pessoas já deve ter lido esse livro várias vezes. Quanto mais a gente lê, mais vontade de ler a gente tem esse livro, né? É um livro de criança que serve para a gente adulto, ou é um livro de adulto que serve para criança? A gente não sabe bem ao certo. Eu só sei que é prazeroso de se ler. Quem não leu, é bom que leia, porque de fato ali tem muitos ensinamentos. E diante de tantos textos que lá se contém, tem uma frase que ficou guardada no meu coração e que expressa o tema da liturgia de hoje, que é a responsabilidade. No encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, que diga-se de passagem que a raposa, nesse drama, ela se comunicava, ela falava, né? Então, o Pequeno Príncipe querendo se aproximar da raposa, e a raposa com medo do Pequeno Príncipe, essa conquista era diária, não era de imediato, mas levava tempo. E aí, quando o Pequeno Príncipe conquistou a raposa, já estava no tempo dele voltar para cuidar da sua rosa no seu pequeno planeta. Mas lá se dizia: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Por quê? Porque a raposa estava chorando quando o Pequeno Príncipe dela já se despedia. E ele dizia: a culpa é tua, porque eu só queria falar contigo e depois ir embora. E ela dizia: não, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí se perguntou: o que é cativar? E aí se diz: cativar é criar laços de amizade, de ternura, de compreensão, de amor. E a raposa até disse: todas as vezes em que eu olhar para esse trigo seco, eu vou me lembrar sempre do seu cabelinho amarelo, né? Às vezes a gente se apega a pequenas coisas, mas a responsabilidade é um tema muito presente na liturgia de hoje. Tem um outro filme também que apareceu nas mídias, onde uma personagem recebe grandes poderes, e aí uma outra pessoa a ele se dirige e diz: grandes poderes requer também grandes responsabilidades. Se você quiser conhecer uma pessoa verdadeiramente, dê poder para ela. Se ela for uma pessoa boa, ela transforma o poder em serviço. Se ela for uma pessoa má, ela transforma num poder opressor. Ela termina oprimindo as pessoas. E nessa liturgia de hoje, dentro do tema da responsabilidade, chama a atenção especialmente para os administradores. Existe administrador que é fiel e existe administrador que é infiel. Resta-nos neste momento fazer uma análise a respeito da nossa própria vida
para sabermos que tipo de administrador ou que tipo de administradora eu sou. E aí a gente pode perceber, evidentemente, com clareza, né, que existem administradores que administram a vida, existem administradores que sabem administrar seus negócios, existem administradores que sabem administrar o seu tempo. Mas, ao contrário disso, também tem administradores que não conseguem administrar a sua vida nem a vida da sua família. Se ele não consegue administrar a vida da sua família, dificilmente poderá administrar a vida de uma família mais numerosa. Quem não é fiel nas pequenas coisas, diz o Evangelho, também não será fiel nas grandes coisas. E, por vezes, existem administradores que, além de administrar a própria vida, mesmo que não seja uma administração boa e eficaz, ainda se acha no direito de administrar a vida dos outros. Tantas pessoas não se sentam nas calçadas da vida, nas esquinas ou nos bares, nos salões de beleza, tricotando como tesoura afiada a vida dos outros. E esse gesto não é condizente a uma pessoa que sabe de fato administrar a sua própria vida. Administrar bem a vida, os negócios e o tempo. Há pessoas que não sabem administrar o tempo, e há uma diferença entre tempo cronológico e o tempo espiritual. Cronos, segundo a filosofia grega, é pai de Kairos. Cronos refere-se à maneira de contabilizar os dias, as horas, os momentos, os fatos, as histórias. E Kairos, que é filho de Cronos, aí já é uma dimensão mais espiritual da vida. A pessoa que se diz não ter tempo é porque, de fato, ela não sabe administrar a própria vida. Porque quem quer encontra sempre um tempo. A desculpa mais esfarrapada da vida é a pessoa dizer que não tem tempo. Porque quando ela quer, ela consegue sempre tempo para realizar todas as coisas. Até mesmo porque o dia é igual para todos. Tem a mesma quantidade de minutos, de horas, segundos, etc. para todos. A diferença é que alguns sabem administrar o tempo em favor de si mesmo e dos outros, e outros desperdiçam o tempo que poderia ser aproveitado para si mesmo e para os outros. A liturgia de hoje fala, naturalmente, da administração daquele que é fiel a Deus. Nós ouvimos em outras passagens o tema do administrador infiel. Mas hoje o Evangelho traz uma parábola de Jesus falando a respeito da administração daquele que é fiel. Ora, vejam só que Jesus estava subindo para Jerusalém. E enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele aproveitava a oportunidade para, no caminho, ensinar aos seus discípulos. Às vezes as pessoas acordam mais cedo, despertam mais cedo, não sei que horas, mas começam a fazer suas caminhadas. Algumas delas falando da própria vida, outras falando da vida dos outros falando das eleições, de quem vai votar em quem, em Cicrano e assim por diante. Como também tem pessoas que estão caminhando com o texto na mão, rezando de alguma forma os mistérios que envolvem a sua fé. Existem pessoas que estão caminhando, falando de Deus, querendo se santificar, buscando na espiritualidade a santificação de sua própria vida. Então,
Jesus começa narrando uma parábola. Ele conta duas parábolas no Evangelho de hoje. A primeira parábola diz respeito ao dono de uma casa. Ele disse: se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão roubaria a sua casa, ele não permitiria. Mas o ladrão muitas vezes entra de forma sorrateira em nossas vidas. E muitos de nós somos desprecavidos ou tomamos providências somente depois que o ladrão rouba a nossa casa. Aí é que ele vai colocar uma porta mais segura, vai levantar o muro mais um pouquinho, vai colocar a câmera na casa dele, mas somente depois que muitas vezes acontece o pior em sua própria vida. E aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, conta esta parábola para nós ou para os outros? Ora, a palavra de Deus é para todos, não é só para mim, não é só para ti, mas a palavra de Deus é para todos. E aí Jesus conta essa história do administrador fiel, que o patrão, ao viajar, ele deixa um administrador para cuidar dos seus bens. E aquele administrador fica sozinho. Interessante, se trouxéssemos para os dias atuais. Às vezes, enquanto o chefe está na empresa, a pessoa chega cedo e sai às vezes até mais tarde. Mas quando, por vezes, não se encontra, a pessoa chega mais tarde e ainda quer sair mais cedo, né? Se você é honesto, você se torna ainda mais responsável na ausência do que na presença, né? E aí Jesus conta essa história, que o administrador, na saída do patrão, ele deve ser fiel às recomendações deixadas pelo seu patrão. Mas se ele pensar: o patrão está demorando, agora eu vou comer, eu vou beber, eu vou farrear, vou chegar a hora que eu quiser, vou gastar os bens do patrão. E aí a liturgia termina dizendo: a este administrador infiel, Deus pedirá conta e ele será chicoteado várias vezes. Aquele que, não sabendo das recomendações do patrão, mas faz o contrário, será chicoteado poucas vezes. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, Jesus, ao subir para Jerusalém, disse que ele voltaria uma segunda vez. E que todos nós deveríamos estar preparados para esta segunda vinda de Cristo ao nosso encontro. Como todos os dias, nós nos preparamos para enfrentar as batalhas daquele mesmo dia. Portanto, como é que nós devemos administrar a nossa própria vida, os nossos negócios e o nosso tempo? O evangelista dá um direcionamento. Vamos ver se a gente guarda. Primeiro, amar aqueles que nos ofendem. Perdoar aqueles que nos agridem. Fazer o bem a quem nos faz o mal. Falar bem de quem fala mal da gente. Emprestar sem esperar nada em troca. E ser generoso para com os pobres. Vamos ver se ficou. Qual é a primeira recomendação? Amar os inimigos. Qual é a segunda recomendação? Perdoar aqueles que nos ofendem. Qual é a primeira? Vamos lá? Qual é a primeira? Amar os... Rapaz, amar quem nos ama é bom demais. Não tem sacrifício nenhum. Agora, amar aqueles que nos ofendem, aí já é mais difícil, não é? Então, vamos lá. Amar os que nos ofendem. Perdoar aqueles que nos agridem. Depois, fazer o bem a quem nos faz o mal. Falar bem de quem fala mal da gente, não é? Depois, emprestar sem esperar nada em troca. E por último, ser generoso com os pobres. Estas são as lições que um bom administrador deveria aprender para se preparar para este encontro com Cristo que virá na parousia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.